Olá, amadinhos! O que aconteceu, Alessandra? Nós estamos aqui na aula 50, que é a aula da revisão da recuperação, ó, o melhor, né? Aquela dúvida que possa ainda existir aí na sua cabecinha, nós vamos agora esclarecer, dar mais uma clareada aí para os senhores, para que vocês possam fazer uma excelente avaliação. Então preste atenção, anote no cantinho do seu caderno e vamos lá. Então vamos lá para a nossa aula 50, começando, né, com a aula 28, que fala da sintaxe, o período simples, né? Quando que eu tenho um período simples, quando contém apenas uma oração. Como que eu identifico essa oração? Pela presença do verbo. Então aqui nós temos a estrutura básica da oração, que é o sujeito e o predicado, tá certo? Então para isso chama-se de termos essenciais da oração, né? Que são os elementos que concorrem para a formação da oração. O sol brilhava. Quem brilhava? O sol. Então, o sol, né, é o assunto. Beleza? Então, vamos lá aqui. Vou ajeitar aqui que eu esqueci de colocar a canetinha, Amadinho. Beleza? Então, o sol é o sujeito. Brilhava é a informação que eu tenho do sujeito. Beleza? Vamos para o outro exemplo. Os alunos homenagearam o professor. Então, automaticamente, eu já sei que o sujeito, quem que eu devo marcar ali, pessoal? Os alunos. E aí, depois dos alunos homenagearam o professor, eu tenho o predicado. Tudo aquilo que diz respeito ao sujeito, tá certo? Os alunos homenagearam o professor, os alunos sujeito, homenagearam o professor, predicado. Certinho! Olha só a divisão, agora ninguém vai errar. Vamos embora. Agora, tipos de sujeito. Os tipos de sujeito aqui, ó. A gente viu lá a estrutura básica, sujeito e predicado. Agora vamos estudar com detalhe os tipos de sujeito. O sujeito simples, vocês lembram? Quando ocorre apenas um núcleo. Olha lá. Minha irmã levou o meu gato para passear. Quem levou o meu gato para passear? Minha irmã. Olha aí, tá vendo? Então, o único núcleo está aqui já marcado para vocês. Minha irmã, depois levou o meu gato para passear, uma outra situação. Sujeito composto. Quando apresenta mais de um núcleo, né? Maria e João, né, foram ao cinema, né? Mais de um. Então, o núcleo tem o Maria e João. E se tivesse assim... Carlos, Gabriela, Alessandra e Márcia chegaram cedo. Olha só, quais os núcleos? Carlos, Alessandra e Márcia. Exatamente. E Gabriela também. Então não esqueçam. Sujeito desinencial, terceiro ano, qual é? Também conhecido como oculto ou elíptico, né? É aquele que não aparece na oração de forma explícita, de forma clara. Olha o exemplo, levamos o meu cachorro para passear. Como é que eu faço para encontrar esse sujeito? À medida que eu faço a leitura, levamos quem? Nós, não é verdade? Nós levamos o meu cachorro para passear, ele fica ali escondido. Agora, sujeito determinado, é quando eu tenho uma informação e essa informação fica vaga, não dá para identificar. Lá estará presente somente o predicado. E ela aparece na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Então aqui, falaram mal da tua vizinha. Quem falou? Opa, ninguém quer se comprometer. Ninguém sabe, nunca tem. Aí ninguém sabe. Então, terceira pessoa, o verbo está na terceira pessoa do plural. Se tivesse assim... Marcos e Carlos falaram mal da tua vizinha. O verbo está na terceira pessoa do plural. Mas só que dentro da oração tem algo que dá para direcionar. Quem? Marcos e Carlos. Beleza? Então ali seria sujeito composto, mas quando não aparecer, sujeito indeterminado. Aqui eu tenho, né, 3 exemplos. Acorda-se feliz. Ó, o verbo está na terceira pessoa do singular mais o se. E o verbo é intransitivo, então sujeito determinado também.
Necessita-se de pessoa jovem. O verbo tá o quê? Né? Tá na terceira pessoa do singular, mais o pronome si, com o verbo de transitivo indireto, porque tem a preposição. Nem sempre é justo nesse mundo. Ó, verbo de ligação, verbo ser. Então, o uso do pronome si, mais o verbo na terceira pessoa do singular, sendo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, também será sujeito indeterminado. Exato. E aí nós também temos o sujeito inexistente. Quando é que ele vai ocorrer? Sempre nas orações construídas com verbos impessoais, tá? Olha aqui. Há excelentes estudantes. Sempre lembrando que o verbo haver, no sentido de existir, lembram? Ele não tem plural e também não tem sujeito. Lembram? Tem que ficar marcado aí. E aí nós temos aqui, trovejou durante a noite. Aqueles fenômenos da natureza, lembram? Sujeito inexistente vai ocorrer nessas duas situações para os senhores. Sempre lembrando, verbos impessoais. Indicou temperatura, fenômeno natural. Olha, verbo haver no sentido de existir. Então, lembrou? Pronto, amadinho. Sempre vai ficar a terceira pessoa do singular. Tipos de predicado, né? Agora vamos estar relacionado a quê? Lá o predicado, a informação que eu tenho do sujeito. Que pode indicar uma ação, pode indicar um estado, pode indicar ação e estado, mas dentro do predicado. Vamos lá para o predicado nominal. Verbo de ligação, ser, estar, aparecer, continuar, tornar, andar. E outros mais. Mais predicativo do objeto. O que é o predicativo? É um adjetivo dentro do predicado, tá certo? Então, Angélica era medrosa, Angélica era estudiosa. Então, olha só, esse medrosa está relacionado a quem? A Angélica. Angélica é o quê? É o sujeito. Então, aí eu tenho o verbo de ligação mais PS. Quem é o núcleo no predicado nominal? O nome. Porque era verbo e medrosa é adjetivo. Então, que é o estado, beleza? Tá circuladinho aí. Isso. E aí, o predicado verbal. Aí alguém já pode falar, o predicado verbal é o verbo, certo? Mas vejam só, apresenta verbo transitivo e o verbo intransitivo. Sempre lembrando, terceiro ano, que o verbo transitivo é aquele verbo que pede complemento dentro da oração. E o verbo intransitivo, ele não exige o complemento. Vamos provar isso aqui. Angélica comprou. Se eu paro aqui, Angélica comprou, ficou vago, né? Então, Angélica comprou o quê? Comprou uma casa. Verbo transitivo. E se eu falar Angélica chegou? Olha o verbo aí, mas este verbo ele tem sentido completo. Já passou a informação. Exato, predicado verbal, né? Exatamente, indicando a ação. Tanto comprar, chegar, sempre indicando a ação, tá certo? Agora, predicado verbo nominal, para facilitar o entendimento, ó, vai ter ação e estado dentro do predicado, beleza? Angélica comprou um bolo delicioso. Olha só, a Angélica comprou um bolo. Aí, ó, esse delicioso está ligado a quem? Ao objeto, né? Que é o bolo. Então, esse delicioso é um nome, é o predicativo do objeto, porque é o estado do bolo, beleza? Não do sujeito, como aconteceu lá no predicado nominal. Angélica chegou exausta. O que aconteceu? Ó, tem um verbo chegar, que é um verbo que indica ação. E essa ação está completa, mas se exausta é a maneira que ela chegou. E se exausta está ligada a quem? Angélica, que é o sujeito. Então, é o PS, predicativo do sujeito. Então, apareceu tanto PO quanto PS. A ação mais PO, a ação mais PS. Então, predicado verbo nominal. Beleza? Agora, período composto, ó, trabalhando o período composto por coordenação. Na coordenação, nós teremos orações coordenadas assindéticas, aquelas que não aparecem as conjunções coordenativas, e temos também as orações coordenadas sindéticas, que vai ter a presença da conjunção. No primeiro exemplo.
Seu Carlos esteve aqui, deixou um abraço para você. Aqui, a gente consegue perceber que não há a presença de quê, pessoal? Conjunção, correto? Saia, deixe-me em paz. João lê, anota, discute. Então, as 3 orações possuem aqui a mensagem, porém, elas não estão com o auxílio das conjunções. Porque nós poderíamos colocar, seu Carlos esteve aqui e deixou um abraço para você, concordam? Então, aqui são as assindéticas, provando o que foi dito ali em cima para vocês, que são aquelas que se ligam a outras apenas pelo sentido. Não tem conjunção, porém nós compreendemos a mensagem. Exatamente. E sendo usada aqui a marcação pela vírgula, tá bem? A pontuação. Agora, a classificação das orações coordenadas sindéticas. Agora ó, sim. Isso daqui vão aparecer os conectivos, ó. Aditiva, adversativa, explicativa, alternativa e conclusiva. Aditiva. Quero levar pouca coisa e viajar sem muita pressa. Olha aí a conjunção dando a ideia de soma, acrescenta, né? Seguir leve pela vida e dar valor ao que interessa. Olha a outra conjunção aqui, aditiva também. Adversativa, da ideia de quê? De oposição. Presta atenção. Não estudou o capítulo 3 do livro? Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letra vagabundo. Aí, quando eu abri o livro, as letras caíram todas no chão. Eu devia usar desculpa menos criativas. Então, esse mais aí. Então, dando a ideia de oposição. Então, adversativa. A explicativa, o próprio nome já diz, já vai explicar algo, correto? Só passei na prova porque me esforcei por muito tempo. Olha aí a conjunção. Alternativa, ora você gosta de mim, ora não gosta. Conclusiva, o próprio nome já diz tudo, conclusão. Penso, logo existo. Você não terminou a lição, não irá, pois, brincar. Então, aí o pois aí, ó, no sentido de conclusão. Vamos lá então, amadinhos, agora as vanguardas. Quem é que gosta de literatura aí? Levante a mão, né? Aula 44.1, falando das vanguardas artísticas europeias e o modernismo brasileiro. Então, isso. E o que foram essas vanguardas, hein, pessoal? As diversas tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX e que acabaram por influenciar todo o mundo ocidental. Foi aquele período, só reforçando para vocês, aquele período de mudança, tá? Aquele período de ruptura. Olha aqui o expressionismo. O expressionismo vem carregado de quê? Vejam as formas, vejam as cores. O que nós temos aqui nesse expressionismo? Uma forma de demonstrar a arte, só que de uma forma diferente daquilo que nós estávamos acostumados, percebem? Nada de delicadeza aqui, ó. Se é para romper, pegar aqueles tons pastéis, nada. Vamos pegar cores vibrantes, vamos fazer traços assim. É para a expressão, olha só, distorcida, grito. Você, quando a pessoa vai apreciar a obra, já vai perceber. Esse negócio aqui, ó, não tem nada a ver com arte. Algumas pessoas falaram, não sou eu que estou falando, não. Não, porque a gente acha isso. Aí pegava uma perfeita. Vamos lá, o exagero lá do barroco. Vamos pegar lá do Renascimento, as obras, né? Lá do arcadismo e assim por diante. Beleza? Então, quando fala assim, vanguardas artísticas, tem gente que fala, vou ficar aqui só na vanguarda. Então, o que você entende por vanguarda, como a professora falou, né? Vai ficar à frente, vai ficar só de olho, né? No que está acontecendo nas inovações. E o cubismo? Olha aí, o cubismo, figuras geométricas, vamos sempre lembrar das figuras geométricas, dando forma a algo, rompe com os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. Fragmentação das formas e distorção da realidade. Aquilo que era normal
fazer vem de uma forma agora diferenciada. A apresentação de relações e formas não acabadas, a apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um objeto pode ser observado. E aí tem também a questão das cores, formas geométricas, cores, dando uma nova ideia aí para o que era chamado de arte, sempre lembrando daquela quebra com a arte tradicional. Essa questão da proporção, se você observa cada figura, cada elemento que está neste quadro, você percebe a questão das formas geográficas, a questão da harmonia. Cadê a harmonia? Há uma contradição, né? A proporção, um braço é mais robusto, o outro é mais estreitinho, né? Vai distorcendo a realidade humana. Há uma mistura, parece que às vezes parece um animal e assim por diante, né? Fica desconfigurada, vamos dizer assim, né? E o surrealismo, né? Predominância da imaginação, olha só, vai mexer com o teu psicológico, né? E do sonho, inconsciente na atividade criativa, e o pensamento é livre. Tão livre, é só você observar a imagem ao lado. Qual é a primeira impressão? A impressão que você vê aí? O que você dá de cara? Eu identifiquei que o sol estava tinindo, né? Muito forte. Olha a pintura as cores bem quentes, né? Usando vibrantes, o amarelo. E ele usou a criatividade. Opa, vou aproveitar aqui um sol, faz de conta que eu estou estralando um ovo, né? E é aquela imagem que você olha e fala, nossa, essa imagem ela é surreal. Surreal É o sonho, mesmo. a imaginação, o inconsciente. E bem criativa mesmo. E o futurismo, né, que valoriza a questão da tecnologia, o avanço e a evolução, constante movimento, velocidade, a arte dinâmica, tudo a ver aqui com a obra ao lado. E o dadaísmo, sem nenhuma importância estética. Na verdade, era aquela destruição total da arte tradicional. E aí você consegue observar isso através das imagens. Olha aqui, para fazer uma poesia, juntava ali todas as palavras e aí vai tirando, e a ordem não tinha. A maneira que elas iam saindo, aqui eu tenho a minha arte. Certo? E vamos que vamos agora, mais uma aula de literatura, agora é o modernismo, a primeira fase, focando na poesia. Então, modernismo no Brasil, primeira geração de 1922 a 1930. Isso. Teve início com o quê, pessoal? Lembram? Nós falamos para vocês, ficou marcado aí pela Semana de Arte Moderna, que aconteceu no mês de fevereiro, no ano de 1922, mais precisamente ali 13, 15 e 17, tá? Foi uma exposição de música, pintura, escultura e literatura. E aí aqui este jovem, o Di Cavalcanti, foi o responsável pela capa do catálogo, olha ali. E aí sempre lembrando a quebra. Vejam como ela foi colocada aqui. Tem aquela harmonia, as cores, os desenhos. Proporção. É bem diferente, não é? Então isso aí ficou marcado como o modernismo no Brasil, tá? E os autores da primeira fase, né, da primeira geração do modernismo, que se destacaram na poesia, Amadinho, olha só. Mário de Andrade, principal figura teórica do movimento, né? Poesia Pauliceia Desvarada, e Clã do Jabuti. Olha aqui, nesta poesia, você já vai perceber neste poema, moça linda, bem tratada. Você já imagina que vai ser algo diferente. Olha o choque que dá. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. O que você identifica, né? Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burra como uma porta, um coió. Então, o Mário de Andrade aqui faz uso da questão da ironia, né? Sátira, ironia. Sátira, ironia, faz uma comparação. E que na questão da poesia, no poema, ele não está preocupada com a metrificação. São os versos livres. Além do Mário, nós temos também o Oswald de Andrade.
ligado aos movimentos pau-brasil e antropofagia. Então vejam as obras de Oswald: Pau-Brasil, Poesia de Exportação, Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande. Senhor feudal, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Exato. Manuel Bandeira é o poeta brasileiro da primeira geração. Além dessa geração, ele participou de outras também. Sua obra apresenta a marca do parnasianismo, simbolismo e concretismo. Temos A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto. Seria caracterizada pela presença marcante de elementos da tradição, Parnaso simbolista, sendo por isso ainda um tanto convencional para alguns pré-modernista. Então, amados, Tudo certinho Tudo agora? certo, fizemos a redação. A redação, ó. Fizemos a revisão da recuperação. Por algum motivo você não fez a primeira prova, nem a segunda, mas pronto, tá aqui. Mais um reforço para você. Mais um reforço para você, tá certo? Uma boa avaliação. Tchau.